Alô pessoal, este é o teu canal Mais Ciência, Mais Estudo. Então, se você é novo no canal e não sabe sobre este conteúdo, eu recomendo que assistas à nossa primeira aula sobre as funções quadráticas, pois tenho a certeza que não estarás a perder o seu tempo. As nossas aulas são curtas e muito bem esclarecedoras. E se você é novo no canal, então se subscreva no nosso canal e acesse o sininho das notificações, pois assim darás a par de todos os vídeos que estiverem aqui no nosso canal. Bora à aula! Nesta aula falaremos do estudo completo da função. Afinal, qual é o parâmetro que é mais avaliado quando se fala de função quadrática? Na verdade, qualquer parâmetro pode ser avaliado, mas é muito comum nos nossos testes nos pedirem como primeira questão o estudo do domínio. E o que seria estudo do domínio? Quando falamos de estudo do domínio, estamos a falar de todos os valores do eixo x que fazem com que a função exista. Olha, quando estamos a falar do domínio, estamos a falar dos valores que estão ligados ao nosso eixo x. Ou seja, querem saber quais são os valores que nós podemos colocar aqui no eixo x que vão fazer com que essa nossa função tenha uma resposta em y. Então, no nosso gráfico aqui, nós temos, olha, que todos os valores em relação a x têm uma resposta em relação a y. Isto porque esse gráfico, cada vez que eu usar valores mais negativos, o nosso gráfico vai continuar a existir. E se eu fazer o mesmo pela direita, o nosso gráfico também vai continuar a existir. Ou seja, estamos a assumir que o nosso gráfico tem o seu domínio, posição de menos infinito até a posição do mais infinito. Também poderíamos dizer aqui, olha, que o nosso domínio são todos os valores de x pertencentes aos números reais, ou seja, qualquer valor real que eu vá colocar aqui no meu eixo em verde, que é o eixo x, vai ter uma resposta para que essa função tenha existência. Mas temos uma outra forma de tirar o domínio e neste caso nós poderíamos dizer que o x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até mais infinito. Lembrando que nos infinitos nós nunca fechamos os intervalos. Agora, por que vamos deixar esse assunto para uma outra aula? Dicas sobre funções quadráticas. Agora vamos fazer o estudo do contradomínio. Afinal de contas, o que seria o nosso contradomínio? Quando falamos do contradomínio, estamos a falar de todos os valores que estão no nosso eixo y e partem de menos infinito até mais infinito. Ou seja, estamos a falar de todos os valores do eixo y que fazem com que a nossa função exista. O mesmo que nós avaliamos em x, vamos avaliar agora em y. Olha, nós tínhamos o domínio, agora temos o contra. Olha, vamos na horizontal? Não, vamos na vertical. Então, quem tende a ir na vertical é o nosso contradomínio, que está ligado ao eixo y. Então, olha, se nós formos a perceber, o nosso gráfico não aceita qualquer valores em relação ao eixo y. Ele tem valores que escolheu ter. Ou seja, o nosso gráfico aqui, em relação ao ponto de vista vertical, nós conseguimos notar que ele vem de lá de cima, olha, lá de cima, que é do mais infinito, e desceu até zero. E de zero estou em voltar para mais infinito. Ou seja, este gráfico não aceita valores negativos, apenas valores positivos. Sendo assim, nós podemos dizer que o nosso contradomínio é o y pertencente ao intervalo fechado. Fechamos aqui porque não admite mais os valores que estão abaixo do zero. Começando de zero até mais infinito. E como sempre, nunca fechamos os nossos intervalos quando estão no infinito. E agora vamos continuar o estudo da nossa função e falaremos agora dos zeros da função. Afinal de contas, o que são os zeros da função? Olha, os zeros da função são valores por onde o nosso gráfico toca ou atravessa em relação ao nosso eixo
x. Esse sim que está em verde. Olha, se tiver um toquinho ou tiver o gráfico poder passar, atravessar daquele ponto, passar deste ponto aqui, qualquer ponto em x, qualquer travessia deve ser registrada. Esse é que será o nosso zero da função. Então, o nosso gráfico não atravessa o eixo x, mas ele toca em algum ponto. Em relação à função quadrática, eles têm dois bracinhos, tem um braço esquerdo, tem um braço direito. Daí que, quando vamos tirar o zero da função de uma expressão quadrática, é sempre bom lembrarmos que são dois valores de x que estão em causa, o x1 e o x2. Então, sendo assim, nós vamos tirar aqui os nossos zeros da função. E lembrando que nós fazíamos muito isso quando calculávamos lá as nossas expressões quadráticas. Olha, nas expressões quadráticas nós tirávamos exatamente os zeros da função, que é x1 e x2. Olha, através dessa expressão aqui, que é uma expressão muito famosa, que eu tenho certeza que você já viu algo deste gênero, se é que já estão a tratar deste assunto, não é? Então, se não tiver, não se preocupe aí, nós vamos deixar um card com esta matéria para que você possa aprender tudo de modo divertido. Olha, então vamos lá, voltar para aqui. Então, o nosso x1 é zero. O nosso gráfico aqui toca no ponto zero. E o nosso braço direito também toca no x0. Logo, os nossos zeros da função seriam x1 igual a zero e x2 igual a zero. E aí está a sua resposta. E agora vamos para fazer o estudo da ordenada na origem. Afinal, o que é? Olha, quase a mesmíssima coisa que os zeros da função, mas a perspectiva é outra. O que significa que nós já não estaríamos a olhar mais para o eixo x, mas sim para o eixo y. E vamos querer saber o quê? Querer saber quais são os valores por onde o gráfico atravessa em relação ao eixo y. Olha, esse nosso gráfico, ele atravessa no ponto em azul, aqui nesse nosso eixo em azul, atravessa aqui também no zero, passa deste ponto. Mas olha, é apenas um tracinho que passa aqui, é o braço como se fosse o mesmo, passa assim. Então, olha, quando estamos a olhar aí, nós não tendemos ter dois y, apenas um. Estamos a fazer o estudo da função de apenas um gráfico, não é? Então, pronto, temos que dizer aqui que nosso y é igual a zero, ou seja, o nosso gráfico atravessa exatamente naquele ponto em que nosso y é igual a zero. Veja como é muito fácil e divertido. Agora, eixo de simetria. Eixo de simetria é o ponto em que é possível dividir um gráfico em duas partes iguais em relação ao eixo x. Olha, eu posso dividir o meu grafiquinho aqui pela metade e ter duas partes simétricas. Nós temos aqui a nossa cara, esse ponto aqui é simétrico a este, olha. Este lado aqui tem praticamente o mesmo aspecto deste. Então, o eixo de simetria do ponto de vista x, estaríamos a dizer que é no ponto em que nosso x vai ser igual a zero. E acabou. Muito simples, mas tão simples deste jeitinho mesmo. Olha. Agora, vamos fazer o estudo do vértice da parábola. Afinal de contas, o que é o vértice da parábola? Na verdade, é o ponto em que o gráfico é simétrico. Este parâmetro é avaliado em relação ao eixo x e y. Então, olha, aquele ponto em que nosso gráfico é simétrico, então vamos procurar ali exatamente aquele ponto que o nosso eixo é simétrico, quais são os valores que estão cruzados naquele ponto em relação ao eixo x e depois o mesmo em relação ao eixo y. Em relação ao eixo x, o nosso vértice da parábola, já dissemos que é x igual a zero, temos lá no eixo de simetria. Agora vamos lá falar em relação ao eixo y. Em relação ao eixo y, antes de 2, vem 1, vem 0, aqui também. Então, o nosso y vértice também será igual a zero. E sempre assim, tão fácil. E agora vamos fazer o estudo da outra função. Mas lembrando que ainda não demos a resposta, então, olha, a resposta oficial às vezes é dada desta maneira aqui, olha.
nesta sequência. Vértice igual a x e depois y. Ó, sempre na sequência, não podemos inverter os valores. Então, x primeiro e o outro valor é y. Se inverterem, estarão a dizer exatamente coisas contrárias e o professor não vai entender assim. Olha, vai entender deste jeito. Então, pronto, estará tudo errado. Nunca faça isso. Agora, vamos aqui. A outra forma de dar a nossa resposta já está dada lá. Assim, x igual a 0, y igual a 0. Vértice. Então, temos aqui a nossa fuminha, a nossa modinha, v igual a 0 e 0. Teremos uma aula 3 ainda sobre esse assunto de expressões quadráticas. Depois teremos aí uma aula 4 e na aula 5 nós vamos fazer alguns exercitinhos básicos e você aí em casa vai ter que praticar para ficar bara neste assunto que é função quadrática. Então, eu sou Hamilton Kumbane e foi um prazer estar contigo. Lembrando que conhecimento não ocupa lugar. Até a próxima.